O título da nossa mensagem de hoje é Enrolado na Mentira. Eu já falei de mentira aqui há uns domingos atrás, por causa do dia 1º de abril, que dizem que é o dia da mentira e tal. A gente já conversou sobre isso. Mas eu resolvi contar de novo uma história, na verdade uma história da Bíblia, onde um personagem da Bíblia se enrolou muito na mentira, prejudicou todo mundo e prejudicou ele também. E aí eu vou contar a história para vocês, que é uma história verdadeira, porque está na Bíblia, e a Bíblia é aquele livro que conta a história de vários personagens, onde Deus agiu na vida deles, onde tiveram a presença de Deus em todas as situações, e por isso a palavra de Deus, que é a Bíblia, foi escrita para que a gente conhecesse essas histórias. Mas aí eu vou contar primeiro uma história, para variar, que eu inventei. Essa não, gente, essa daí é inventada, não tem nada a ver com história verdadeira. Mas é bem legal a gente ver uma história inventada para a gente depois entender direitinho o que é que a Bíblia está dizendo na história que eu também vou contar. E aí a história inventada da minha cabeça, ela se passa dentro de um formigueiro. Na verdade, não é bem dentro de um formigueiro, não. Essa história se passa na busca das formigas pela comida. As formigas gostam muito de um doce, de uma coisa assim, não é? Quando elas não estão na floresta, elas atacam a casa da gente. Às vezes a gente deixa uma comidinha cair no chão, deixa um açúcar cair no chão e a formiga vem chegando e vem pegando e vem levando. E aí vocês estão vendo ela atacando um pãozinho ou um biscoito, alguma coisa assim que elas estão atacando. Elas gostam muito de doce. Aí, por exemplo, elas estão atacando um pedaço de um doce. E até um doce amarelo, muito parecido com a cor de uma coisa muito estranha que foi vista de longe. Vocês estão vendo lá no cantinho uma coisa muito diferente. Aqui, olha, tá vendo? Vocês estão vendo aqui? A formiguinha Aninha foi a primeira que avistou isso. Ela viu isso aí. Ela avistou aquela coisa estranha, aquilo de longe era estranho, o que seria aquilo? E aí o formiguinho, Dudu, que era amigo dela, também viu, né? Ele também viu aquilo, né? E na verdade a primeira impressão que dava era que era uma gelatina de laranja ou de abacaxi, alguma coisa assim. E aí eles ficaram curiosos, né? Eles ficaram tão curiosos que eles quiseram ver de pertinho. Então eles foram olhar aquela coisa estranha que estava lá, parecendo uma gelatina. O que seria aquilo? O que seria? A formiguinha Aninha, ela resolveu chegar mais perto e blá, blá, blá. Ela encostou e afundou naquilo. Que coisa estranha, o que será que era aquilo? Não era gelatina não, era um slime. Vocês sabem o que é slime? Slime é a moeba, é aquela geleca, sabe? Aquela que a gente brinca. E ela estava achando que era comida, e não era comida. Não era gelatina, era uma geleca, era um slime. E ela pegou, colocou as perninhas dela lá e acabou entendendo que ela ficou presa. E ficou presa chorando porque ela não conseguia se soltar. Nossa, que confusão, socorro, ela ficou grudada, ela estava com a patinha grudada, a outra patinha grudada, não era gelatina nada, era geleca, aquele brinquedo molengo, né, que parece uma gosma, eca. O Dudu ficou apavorado, ele tentava puxar a pobre da Aninha, mas quanto mais ela se mexia, pior ficava o grude, ele não conseguia puxar. Aí a solução foi a Aninha ficar bem quietinha. E aí, porque ela ficou quietinha, ele chegou perto e ele conseguiu segurar a Aninha. E aí, num puxão só, 1, 2, 3, e já ele conseguiu tirar a Aninha. Ai, coisa boa, ainda bem, poxa, ainda bem. Que sufoco, a geleca prendeu a formiguinha Aninha. Quanto mais ela se mexia, mais ficava presa, vocês viram? Que coisa impressionante, hein? Que bom que ele conseguiu, né, tirar a Aninha de lá. E, ai, finalmente. E vocês sabiam que tem muita coisa que deixa a gente preso? E aí vocês estão vendo um personagem que vocês conhecem,
que era um personagem que ele ficou muito preso numa coisa gosmenta que chama mentira. A mentira nos aprisiona, sabia? Esse é o Pinóquio. Era engraçado porque no desenho, toda vez que ele contava uma mentira, o nariz dele crescia, lembra? Era muito louco, o nariz dele ficava muito grande, muito grande, muito grande. Toda vez que ele contava uma mentira. Já pensou se isso fosse verdade? Se toda vez que a gente contasse alguma mentira, o nosso nariz crescesse igual do Pinóquio? Era muito engraçado esse filme, mas na verdade estava contando que o Pinóquio ficava enrolado, enrolado, e todo mundo via na cara dele que ele tinha contado mentira. Por quê? Porque o nariz dele crescia, lembra? Então, tem uma coisa que é capaz de nos complicar, nos enrolar da mesma forma. Igualzinha a geleca lá na história da formiguinha. É a mentira. Quando a gente não fala a verdade, quando a gente engana alguém, isso deixa a gente preso. Quanto mais a gente mente, mais enrolado a gente fica. Por exemplo, vocês estão vendo uma figura aí? O que está acontecendo? A mãe deve ter falado para ela assim, olha, não come nenhum biscoitinho agora não, que a gente já vai almoçar. E o que está acontecendo com a menina? Ela está querendo enganar a mãe dela. Ela pegou uns biscoitinhos, escondeu atrás e está querendo passar escondidinha. Ela vai se enrolar nessa mentira. Ela está tentando enganar e mentir para a mãe dela. E nessa outra figura, eu não sei se vocês prestaram atenção, alguma coisa quebrou e tem uma bola aqui. E esse menino deve estar descontando alguma mentira, falando assim, não, caiu sem querer, foi o vento que bateu. E na verdade ele deve ter jogado bola dentro de casa. E a mãe dele já deve ter falado várias vezes, dentro de casa não é para jogar bola e tal. Daí ele deve ter jogado bola e o que aconteceu? Teve um acidente e ele está querendo consertar contando uma mentira. Seria melhor falar a verdade. A mentira é um grude, ela nos aprisiona. A Bíblia diz que a verdade liberta a gente. A mentira tem um grande potencial de destruição. Por esse motivo, em várias ocasiões, a Bíblia diz que Deus é contra a mentira e ordena o seu povo a não mentir. A mentira, as pessoas dizem que tem perna curta. Vocês já ouviram isso? A mentira tem perna curta. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, porque quando a gente mente, a gente não consegue manter essa mentira por muito tempo. Ela não consegue andar muito rápido. Por quê? Porque a mentira logo é descoberta. Ela é como se ela tivesse umas pernas curtas. Mentira não tem perna, né, gente? Mas as pessoas falam assim, olha, mentira tem perna curta, não adianta mentir não e tal. E aí eu vou contar a história bíblica que eu tinha falado para vocês, que chama Isaac abençoa Jacó e Esaú. E está no livro de Gênesis, lá no começo da Bíblia, no capítulo 27, para vocês verem que logo no começo da Bíblia e no começo do mundo, né, as pessoas já mentiam. Na verdade, desde que Deus criou o homem e a mulher, né, houve mentira, desobediência, lembra? Então, nessa história a gente vai ver o seguinte, a história bíblica de Isaac mostra o quanto que a mentira é destrutiva. E a gente vai ver o seguinte, que Isaac e Rebeca tiveram dois filhos gêmeos. Apesar deles serem gêmeos, eles eram diferentes. A gente já viu muitos gêmeos diferentes e já viu muitos gêmeos iguais. No caso de Jacó e Esaú, os dois gêmeos, de Isaac e de Rebeca, eles eram diferentes. Muito, muito, muito diferentes. E o que seria a diferença deles? A diferença é a seguinte, Esaú gostava muito de arco e flecha, gostava de caçar. E Jacó não, Jacó gostava dos serviços de casa, ficava mais quietinho em casa. Ele não gostava muito de sair, não gostava de caçar, ele ficava mais com a mãe dele. E aí, eles cresceram, é claro, né? Ficaram grandes e tal.
Esse aqui é Esaú, que gostava de caçar, olha as flechas dele. E esse é Jacó. Eles eram bem diferentes, né? Eles eram tão diferentes que, se vocês prestarem atenção, Esaú, ele tinha um braço peludo, ele tinha um cabelo enrolado e uma barba enrolada, e ele era muito peludo. Já Jacó não tinha tantos pelos no braço, tá vendo? Ele era assim, com menos pelo. Isso vai fazer uma diferença danada, porque o pai deles estava ficando velho. Isaac estava velho, bem velhinho, e ele não estava enxergando bem. Ele não enxergava direito e ele estava com vontade de abençoar o filho dele, Esaú. E aí ele falou com Esaú para Esaú ir e fazer uma comida para ele, né? Esaú era o filho que caçava, né? Então, lembra que eu falei para vocês que ele era todo peludo, aqui, olha, tá vendo? E tinha um cabelo muito forte, ele era muito cheio de pelo, né? E o pai conseguia reconhecer ele passando a mão no braço dele, falava: você é Esaú. Eu tenho certeza que você é Esaú. E quando ele passava a mão no filho dele, Jacó, ele falava: você é Jacó. E ele reconhecia os dois. Mas ele queria abençoar Esaú, queria abençoar esse aí. Mas aí o que aconteceu? A mãe escutou que ele queria abençoar Esaú. E Isaac falou assim para Esaú: Esaú, vai e faz uma caça. Traz um animal que você caçar e prepara para mim a carne desse animal, daquele jeito que você sabe fazer e que eu gosto. E traz para mim aqui no meu quarto e eu vou abençoar você. Isaac estava muito velhinho, como eu falei, e não estava enxergando, e falou isso para Esaú. Ora, acontece que a mãe, Rebeca, ouviu atrás da porta e falou assim: Jacó, Jacó, o outro filho, Jacó, olha só, o seu pai Isaac pediu para o seu irmão ir caçar e trazer a caça e fazer uma comida, levar para ele e ele vai abençoá-lo. Por que você não faz assim? Vai lá no curral, pega um dos nossos animais que nós criamos lá, pegue um deles, faça uma comida e traga para o seu pai. Aí ele falou assim: mas o meu pai vai me reconhecer, o meu pai não está enxergando, mas ele vai passar a mão em mim e ele me reconhece pelo tato. Ele vai ver que eu não sou o meu irmão. Ele me reconhece. Aí Rebeca falou assim: então você vai fazer o seguinte, pegue um pelo de animal e cubra seu braço com o pelo do animal. Quando seu pai passar a mão no seu braço, ele vai ver que tem pelo. Então ele vai dizer: não, esse aqui é o meu filho Esaú. Faz isso, Jacó. Faz a comida, coloca esse disfarce no seu braço e vai ao encontro do seu pai. Ele não está enxergando, ele não vai enxergar nada. Olha que mentira para enganar o pobre do cego Isaac, que já estava quase cego porque estava velhinho, para enganar o próprio pai. Nossa, muito feio, né? Que mentira mais horrorosa essa. Uma mentira que quer enganar o próprio pai. E ele fez isso. Ele acabou fazendo, então, uma comida da mesma maneira que o irmão dele fazia. E aí colocou um pelo no braço. E o pai, Isaac, que já estava assim bem ceguinho, foi e passou a mão no braço de Jacó, que estava coberto com pelo. Ele colocou um pelo aqui também, tá vendo? Para o pai, que não enxergava, palpar e falar assim: ah, você é meu filho Esaú. Olha só, Jacó enganou o pai dele, Isaac. Ele contou uma mentira. Ah, então Jacó e Rebeca enganaram o velho Isaac.
Jacó se disfarçou de Esaú, Isaac foi enganado, comeu a comida e abençoou Jacó no lugar de Esaú. Que coisa! Ele passou a mão ali e aí ele ficou enganado achando que era o outro filho. E sabe o que aconteceu com Jacó? Ele teve que fugir para bem longe da família. Ou seja, ele se enrolou na mentira. Ele ficou completamente enrolado. Ele teve que fugir. E aí ele ficou muitos anos sem ver a família. E ele nunca mais pôde ver a sua querida mãe. Mentir enrola a gente. Não pode mentir, não. Custa caro. Custa mesmo. Ele teve que sair com toda a família dele, levar todo mundo embora. Todo mundo embora. E aí a gente lê na Bíblia o seguinte, que os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Está em Provérbios 12, no primeiro pedacinho do versículo 22, dizendo que os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Ou seja, Deus não gosta de bocas mentirosas, de lábios mentirosos. E a gente já viu que mentir nos enrola, nos prende, custa caro e nunca é a escolha certa a fazer. Se você tiver que escolher entre a verdade e a mentira, elas nunca estão para o mesmo lado. Uma coisa te leva para um lado, a verdade te leva para um lado e a mentira te leva para outro lado. Escolha sempre o caminho da verdade. É a melhor coisa que você tem que fazer. A gente sempre deve falar a verdade. Mesmo que ela custe muito caro para a gente contar a verdade, porque a gente pode, de repente, ter alguma coisa que vai acontecer. Por exemplo, aquele menino que quebrou o jarro. Eu tenho certeza que se ele contasse a verdade para a mãe dele, dissesse, mãe, me desculpe, olha, eu fiz errado. Joguei bola dentro de casa, acabei quebrando o jarro, e aí quebrou, desculpa, essa verdade é essa. Ele contou a verdade até arriscando, ele se arriscou, da mãe dele de repente falar, mas nossa, que absurdo, não sei o que, vai ficar de castigo, não sei o que. Mas ela também pode dizer o seguinte, olha, porque você falou a verdade, então o que vai acontecer? Eu não vou te castigar, você falou a verdade. Então foi melhor do que tivesse falado uma mentira. Então escolham sempre o caminho da verdade. É o que Deus quer, tá bom?